Pai do Senhor para a igreja. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos porque chegamos aqui embaixo das suas santas mãos. O Senhor nos guardou, recebeu nossa adoração e o nosso louvor. Nesse momento, Pai, estamos de corações abertos para ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Senhor, que os nossos corações possam ser, Senhor, terra boa, onde a Sua palavra irá germinar e nós possamos, Deus, frutificar para fazer crescer, Senhor, o Seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Queridos, abra sua Bíblia na leitura oficial, onde nós lemos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8. Vamos ler apenas alguns versículos, ou somente um, para ganharmos tempo. Vamos para Mateus 8, onde o texto nos fala sobre o leproso purificado. Leamos o versículo de número 2, que diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Amém? Podeis assentar. Queridos, estamos felizes, como foi falado aqui pela pastora Cláudia, né? Domingo tivemos aí uma manhã de festa, né? 5 almas passando pelas águas, decretando, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus, Ele quer que venhamos continuar movimentando as águas. Então, para isso, é necessário, né, como já foi falado aqui, que venhamos cumprir o ide do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, a igreja tem que continuar, né, pregando a palavra. Creio que todos já são, não, aqui servos e servas de Deus. Olho para o auditório, eu não vejo nenhum rostinho diferente, né? Então creio que todos já são membros da igreja. E nós hoje estamos num culto denominado, né, rompendo em fé. Né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, é um culto temático, um culto onde nós, mesmo passeando na Bíblia, devemos trazer sempre mensagem voltada para exercício da fé, mensagem de cura, mensagem de salvação, mas sempre enfatizando a fé. Aprenda isso, você que está iniciando nesse ministério de trazer a palavra, você que está, né, sendo chamado por Deus para ministrar. Quando o culto é temático, quando tem um tema específico, é bom você se manter nele, para que não se pode, né, perder o foco da mensagem. Né? Estou vendo criança com chinelo na mão, batendo na outra. Por favor, já pedi a oficiais, cooperadores que ajudem, porque, primeiro, assim como vocês, o pregador, ele tem os ouvidos muito sensíveis. Vocês, quando o pregador grita muito, vocês já ficam, né? E a gente, quando escuta um ruidinho aí de copo, né, você já percebe que a gente fica, né? Então, que vocês possam nos ajudar. Não deixe criança transitando, não deixe criança andando, e, ao mesmo tempo, né, aqueles que já estão em idade de ler Bíblia, né, de escutar, botem eles para ler Bíblia, acompanhem, né, porque é assim que se aprende na casa do Senhor. Bem, queridos, Deus nos trouxe uma mensagem aqui para esta noite, neste culto temático, Rompendo em Fé, sobre os 3 passos para alcançar o milagre. E a gente vai desenvolver esses passos aqui, aproveitando esse texto, né, de Mateus, capítulo 8, do leproso purificado. Mas primeiro eu quero te dar algumas informações aqui, né, a respeito do Novo Testamento. Nós conhecemos bem que a Bíblia é composta do Antigo, nunca diga Velho, diga Antigo Testamento, e Novo Testamento. E no Novo Testamento nós encontramos 27 livros que apresentam 4 seções. Essas seções nós dividimos em biografia, história, doutrina e profecia. Então vamos lá
para você que gosta de Bíblia. Biografia são os 4 primeiros, né, evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. História é o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Doutrina, nós temos 21 epístolas, sendo que 7 dessas são chamadas universais, de Tiago a Judas. E profecia é o livro profético do Novo Testamento, Apocalipse. Falando um pouquinho aqui, né, desse evangelho, segundo escreveu São Mateus, nós aprendemos que é o primeiro evangelho na Bíblia, sendo que, olhe para mim, desde que a cooperadora cuide lá das crianças, né? Mateus, né, ele vem como o primeiro evangelho, mas, na verdade, né, se seguíssemos uma ordem cronológica, deveria ser Marcos, que foi o primeiro evangelho segundo a corrente teológica majoritária escrita. Mas isso aí a gente, né, deixa aí para frente. Então, o importante é saber que este evangelho, né, ele foi escrito pelo seu próprio autor. Isto não tem dúvida, né? Ninguém discorda deste fato, nem podemos dizer, né, dos tradutores, né, nem da própria tradição. Todos concordam que Mateus escreveu esse evangelho que leva seu nome. E a gente observa que Mateus faz, né, parte do grupo sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos, eles narram a história de Jesus, né, do ministério de Jesus. Por isso são, né, vistos como os sinóticos, né, aqueles que narram a mesma história a respeito do ministério de Jesus. Aqui você pode diferenciar de João, né? E vimos aqui que cada evangelho, ele apresenta Jesus de uma maneira. Mateus apresenta como o rei, Marcos como o servo, Lucas como o filho do homem e João como filho de Deus, né? Então, você rapidamente, porque o tempo, né, é curto, já começa a compreender mais um pouquinho, né, sobre os evangelhos. É só você estudar mais um pouquinho que você vai ter, né, uma profundidade maior. Mas vamos lá para a mensagem de hoje, que é em Mateus 8, que nos fala sobre um leproso purificado. Nós vamos aqui falar sobre milagre de cura. Quem veio aqui para receber milagre da parte do Senhor Jesus? Então, você está no lugar certo. Aqui é tenda de milagre, né? Quando falamos em milagre, nós compreendemos que milagres são expressões do poder e da graça de Deus. Quando Deus manifesta o seu poder no meio da igreja, a graça dele está sobre a igreja. E quando a graça de Deus está sobre a igreja, acontece milagres sobrenaturais, porque Deus é Deus que opera aonde Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quer. Portanto, independente do milagre que você esteja precisando, que eu esteja precisando, se Deus, Ele encontrar em nossos corações fé para que o milagre aconteça nessa noite, e eu profetizo, mediante a palavra de Deus, eu e você, não vamos sair daqui de mão vazia, vamos voltar para casa, levando o milagre que viemos buscar. Quantos creem nesta profecia bíblica? Queridos, então, aprendendo isso, que milagres são expressões do poder e da graça de Deus, vemos aqui a história de um homem leproso, um homem que estava necessitando de um milagre de cura, né? E vemos que ele se aproxima de Jesus com fé e é completamente purificado. Aí está o segredo de se aproximar de Jesus. Muitos se aproximam de Jesus, muitos querem ficar perto de Jesus, mas não exercitam uma fé. Se você volta para o texto aqui em Mateus 8, você vai ver que Jesus, ele era seguido por uma grande multidão, diz a Bíblia, e descendo ele
do monte, seguiu uma grande multidão. Então, Jesus era seguido por uma grande multidão. É que nem hoje na igreja, muitas pessoas, né, entram na igreja, mas são poucos os que se aproximam dele. E você não entendeu. São poucos os que se aproximam com fé, porque nós estamos num culto temático, onde o tema é Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele exista e é galardoador dos que o buscam. Então, esse, né, leproso, esse homem leproso, que a Bíblia não vai falar o nome, você pode ver também em Marcos 1, 40, 45, Lucas 5, 12, 14, essa mesma passagem a respeito da cura de um leproso, não tem nome, mas fala, né, de atitudes que este homem, ele tomou. Você veio aqui com atitude nesta noite? Se nós estamos, né, vivenciando uma vida com Deus, ao ponto de sabermos, né, que o Senhor, Ele é poderoso para realizar milagres, né, em nossas vidas, cada dia na presença do Senhor exige de nós ações, atitude que nos leve a receber de Deus aquilo que estamos necessitando. E aí, né, a gente vai aqui rapidamente passar o contexto dessa situação, bem simples, porque você já conhece. A lepra, né, na cultura judaica, era uma doença devastadora, e aquele, né, que adquiria a lepra, ele não só era visto como um que recebia uma maldição, como também, né, ele ficava, de uma certa forma, isolado, ou seja, ele perdia qualquer possibilidade de socialização. Ele era afastado do arraial e não poderia se aproximar, né, de ninguém, porque se, né, um leproso fosse avistado se direcionando para se aproximar de alguém ou se aproximar do arraial, este era apedrejado. Então, ele já estava condenado, né, pela doença que não tinha cura, condenado à morte, e também pela lei, e ao mesmo tempo pela sociedade, né, a viver sozinho, a viver isolado, a viver sem nenhuma possibilidade de uma, vamos dizer, mudança de vida. Aquela pessoa, este homem, aquele leproso, ele era uma pessoa que, aos olhos humanos, não tinha mais chance, não tinha mais condições, não tinha mais esperança, não tinha mais possibilidade de ver a sua situação resolvida. Mas quem se aproxima de Jesus tem sempre uma nova chance, tem sempre uma nova possibilidade, tem sempre uma esperança de que vai acontecer milagre hoje, na minha e na tua vida. Se você entrou aqui assim, hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia aonde Deus pode reverter esta situação, ainda que alguém tenha dito para você, porque a lei dizia que era irreversível, a lei dizia que não poderia se socializar, a sociedade dizia que era uma situação que muitos não poderiam sair dela, que somente a morte era a solução para aquele problema, ou seja, aquele homem, aos olhos humanos, não tinha chance, não tinha possibilidade, mas Jesus, ele, quando alguém se aproxima dele com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima dele creia
creia que Ele exista e é galardoador dos que o buscam. Havia uma grande multidão se aproximando dele, cercando ele, mais um leproso. Sai daquela zona ali de comodismo, sai daquela zona ali de perda, sai daquela zona de situação sem solução e se aproxima. A Bíblia diz, querido, que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós, mas quando nós nos afastamos dEle, Ele se afasta de nós. O leproso, ele tomou 3 atitudes, ou se você preferir, ele deu 3 passos para que o milagre acontecesse na vida dele. Se você veio aqui, eita glória, se aproximar de Cristo, eu quero te dizer que você já rompeu barreira, já rompeu dificuldade, aquilo que te atrapalhava se aproximar, já caiu por terra e tu está aqui adorando. Entenda bem, aquele homem, ele era impedido pela lei, ele era impedido pela doença, ele era impedido pela sociedade, ele era impedido talvez até mesmo por ele mesmo, porque havia uma sentença sobre aquele homem, sentença de morte por causa da lepra, doença incurável que não tinha cura, doença vista como maldição, mas aquele homem decidiu se aproximar de Jesus de uma maneira diferente. Por quê? Porque a multidão estava seguindo, mas ele estava disposto a se lançar, a se prostrar. Ah, querido, quando um adorador decide se aproximar, ele rasga o coração, ele rasga a veste, ele esquece aquilo que era impedimento, ele se aproxima daquele que é todo poderoso para operar o milagre e transformar a situação. Aquele leproso dá o primeiro passo. Eu vou ser breve. A Bíblia diz que ele reconhece a necessidade que ele tinha e busca Jesus. Olha o que a Bíblia diz: e eis que veio um leproso. Se ele era leproso, ele tinha uma necessidade. Se ele era leproso, ele tinha uma doença. Se ele era leproso, ele estava naquela condição que a lei o colocava: viver apartado, viver fora, viver isolado do arraial, não poderia ter nenhum tipo de aproximação. Então ele tinha uma necessidade, primeira necessidade de ficar curado daquela lepra, segunda necessidade de tornar uma pessoa novamente com a possibilidade de se socializar, terceira necessidade que aquele homem tinha de recuperar a vida que ele perdeu, porque ele praticamente já estava morto, já estava sem vida, porque aonde ele olhava, aonde ele ficava, ele via morte. Talvez aqueles que estavam próximos a ele também, porque os leprosos se escondiam em cavernas, em buracos, estavam dizendo: se você for lá, você vai morrer. Mas ele, cheio de vontade de receber algo diferente, porque morte ele já tinha, solidão ele já tinha, doença ele já tinha. Qual era a necessidade dele? Vida, cura, libertação, poder novamente vivenciar uma vida normal. Então ele vai e se aproxima, querido, ele reconhece a sua necessidade e busca a Jesus. Olha o versículo 2, que coisa linda: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Vemos 2 passos aqui. O primeiro, dele ir e buscar, dele tomar a iniciativa de dizer: eu tenho uma necessidade, então eu vou buscar. Tem pessoas que sabem que têm necessidade, que precisam resolver situações, mas não querem buscar. Mas não é buscar de uma forma normal, que você diz assim: eu busco quando posso, eu busco a Deus, pastor.
pastora, quando eu vejo que dá para mim, eu busco do meu modo. Não, é você entender que o Senhor, Ele quer ver fé, que o Senhor, Ele quer ver coração se rasgar. A Bíblia diz que um coração aquebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Não importa se tu está preocupado, não importa se tu está cansado, não importa se você está passando por lutas ferrenhas, não importa se você veio aqui e entrou doente, não importa se você está endividado, não importa se o pau está quebrando na tua vida, mas a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aquele leproso disse assim: Ele está perto, Ele está pertinho de mim, eu vou sair desse buraco e eu vou buscar, eu vou me aproximar. Tanto é que Marcos, ele vai relatar que ele se aproximou e caiu de joelho. Meu Deus do céu, quando nós caímos de joelho na presença daquele que é todo poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida, não há nada que pode nos parar. Eu quero aqui declarar uma palavra para mim, para você. Se estamos de joelho na presença do Todo-Poderoso, Ele nos dá aqui uma palavra nesta noite: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Deus já está preparando um milagre, porque você veio para o lugar certo, se aproximou dele, do Todo-Poderoso. Então está sentindo Ele aí? Está sentindo Ele aí? Como é que eu vou sentir? Ele já está dizendo para você: este problema não é nada, essa doença não é nada, essa dificuldade não é nada, esse cansaço não é nada, isso que você diz e justifica que você não pode ser o que eu quero não é nada, o teu problema em casa não é nada. Eu quero te dizer para você que a partir de agora eu sou aquele que faço, eu sou aquele que opero, eu sou aquele que providencio, eu sou aquele que te fortaleço, eu sou aquele que te levanto, eu sou aquele que te curo. O Senhor está dizendo: eu sou maior do que tudo na tua vida. Quer me adorar? Quer me adorar? Diz o Senhor. Quer me adorar? Então se aproxima, cai de joelho, não importa a tua aflição, mas querido, os céus vai se abrir nesta noite, porque você está se aproximando. Meu Deus! E aí, quando ele se aproxima, ele cai de joelho e começa a buscar. Querido, não há um que busque a Deus e fique sem resposta. E só um entendeu. Não há um que busque a Deus e venha ficar sem ouvir uma resposta. Possa ser que você venha ouvir do Senhor uma resposta até que você não esteja querendo ouvir. Ou seja, porque muitas das vezes nós colocamos diante de Deus circunstâncias, situações, e Deus vai dizer para mim e para você: não, isto eu não quero realizar. Mas, de qualquer forma, quando nós buscamos a Deus, nós temos uma promessa. Está lá em Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele leproso, ele buscou de todo o coração. Pastor, prova isso, Provo
aqui mesmo em Mateus 8. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, não é, que um leproso se aproximou, não é, e o adorou. Não se adora de lábios, se adora de coração. Sabe por quê? Porque tu pode, e é forte, tu pode me ver aqui saltando, pulando, dando glória, mas o meu coração não está adorando. Por quê? Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor olha o coração. Agora, Rabade Cantaco, tu pode estar aí sentado, Nikede Kamanai, de lábios fechados, Kandako Xaramanai, mas o teu coração está derramando diante do Senhor, está clamando, como se você estivesse falando: Senhor, tu sabes as minhas necessidades, tu sabes como eu estou aqui, tu sabes, Senhor, aquilo que tenho te pedido. Deus já está te dando uma palavra e me dando uma palavra, porque quando a gente tem necessidade, muitas das vezes a gente fica ansioso, tem ansiedade. Eu creio que aquele leproso, ele estava vivendo uma ansiedade tão grande, porque a lepra trazia morte, trazia isolamento, trazia também solidão, trazia todo tipo de sofrimento. Então eu creio que mesmo não conhecendo naquela época, aquele leproso já estava entrando em ansiedade, em depressão. Aquele leproso já era um homem ali completamente com suas emoções completamente ali destruídas, porque a lepra destruía por fora, mas antes ela começava a destruir por dentro. Então aquele homem já não tinha mais expectativa nenhuma, mas ele verdadeiramente adorou. E a Bíblia diz: quando eu e você, nós adoramos o Senhor, Ele nos responde. Querido, nesta noite eu libero uma palavra profética para mim e você, porque está escrito na Bíblia: lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quando aquele homem adorou, se colocou de joelhos, sabe o que ele fez? Ele lançou a lepra, ele lançou a morte, ele lançou tudo que estava ali, né? Ele botou para fora. Quando ele caiu de joelho, agora não é mais comigo, é contigo. Eita, já estou pregando para crente que está acostumado com revelação. Enquanto ele estava lá no buraco correndo, enquanto ele estava ali todo amarrado de pano, enquanto ele só estava ouvindo: vai morrer, não sai não, vai ser apedrejado, olha, a lei está aí, não adianta querer. Ele estava tentando resolver. Deus já está liberando uma palavra para alguém aqui: não tente ficar tentando resolver. Sabe por quê? Isso vai te fazer ficar amargurado, isso vai te fazer ficar vitimado por uma situação. Ei, começa a adorar, cai de joelho, começa a clamar, começa a pedir a Deus para que Ele venha acabar com esta aflição. Sabe por quê? A Bíblia diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Nesta noite Deus está dizendo: para de ficar querendo resolver isso aí, lança sobre mim, lança sobre mim, lança sobre mim, me adora, busca-me, clama, porque eu vou liberar algo que você está necessitando, porque eu posso fazer. Foi isso que o leproso entendeu. O primeiro passo, ele reconheceu a necessidade dele e buscou a Jesus. O segundo passo, ele creu no poder e na vontade de Jesus. Me explica, pastor. Explico. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele
creia que ele exista e é galardoador dos que o buscam. Olha o que o leproso fez, né? Ele disse: Senhor, ele creu, ele já reconheceu o senhorio de Jesus, ou seja, reconhecer o senhorio, ele pode. Ele tem poder, Candara. Ele é Senhor, Candeco. O que ele manda acontece. Eita glória! Nada pode ficar sem obedecer a ordem dele. Ele é Senhor. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele creu e ele verdadeiramente desfrutou do que a vontade de Deus é fazer com que aconteça sempre algo de bom, algo a qual o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe por quê? A Bíblia diz: sem fé. Olha, acompanhando o tema do culto, aprenda isso, pregador, aprenda isso, você que está iniciando. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima, ele se aproxima. Creia, ele creu, Senhor, que ele exista, se quiseres pode me limpar, e é galardoador dos que o buscam, ou seja, Senhor, se quiseres, pode me limpar, se quiseres, pode agora me dar esta vitória, me dar este prêmio, conceder a cura para mim, Jesus, Candacou Xaramanai, a vontade dele é curar, a vontade dele é que decumanai, é conceder aquilo que vai fazer mudar a minha, a tua história, mudar a situação, reverter o quadro, mudar cativeiro. Tu não está entendendo? Porque às vezes tu ora assim: eu sei que é impossível. Olha o crente orando hoje: eu sei que é difícil. Ah, Deus, eu sei. Querido, tem muitas coisas que Deus vai dizer assim: não, eu não vou tirar Paulo de você, esse espinho, não vou, porque a minha graça te basta e o meu poder te fortalece na fraqueza. Mas tem coisa que Deus fala assim: não, eu quero. Olha o que Jesus respondeu, né, para o leproso, e Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ele ficou purificado da lepra. Tu não está entendendo, querido? A Bíblia está nos dizendo que quando nós nos aproximamos com uma atitude a qual reconhecemos o poder de Deus, a qual reconhecemos que Jesus, ele quer sempre nos conceder aquilo que é para o nosso bem, para o nome dele ser glorificado, então nós não vamos sair de mão vazia. Tu não está entendendo? Tu veio aqui buscar, tu está diante de Deus, colocou para ele a tua necessidade, porque tu já decretou assim: chega, acabou, eu não vou mais tentar resolver isso, eu não vou mais lidar com isso, eu vou cair de joelho, eu vou começar a crer que ele, só ele pode resolver este problema, porque operando ele, ninguém pode impedir, a lei não vai impedir, a sociedade não vai impedir, os sacerdotes não vão impedir, porque ele quer me curar. Meu Deus, tu não está entendendo? Ninguém tem poder, só para crente que está entendendo, para impedir aquilo que Deus já decretou que vai fazer na tua vida, porque você está cada vez mais se aproximando. Vem uma doença e dispara você: não, tu não tem poder para me impedir de me achegar. Vem um problema na família, tu diz: não, tu não tem poder para me impedir de me achegar. Vem um levante do inimigo dizendo: para que
agora é teu fim. Tu diz, não, tu não tem poder para me impedir de se aproximar. Eu vou cair de joelho e vou começar a clamar, porque eu vou ter resposta de Deus na minha vida. E a resposta de Deus para aqueles que verdadeiramente estão buscando, muitas das vezes, para impedir que eu e você venha até parar de buscar, é sim, ou se não, é não. Deus não trabalha com acho. Deus, ele só pode nos dizer sim ou não. Então, aqui a resposta foi sim. Aqui a resposta sim. Só uma pegou. Eu gosto de crente assim, ela, só uma pegou. Eu gosto de crente assim. Aqui a resposta foi sim. Eu quero ser limpo. E aí, Candaramanai, ele logo foi limpo da lepra. Ou seja, já está acontecendo o milagre daquele que entrou aqui, colocou a necessidade, buscando, crendo, recebendo da paz de Deus, e já está levando. Sabe por quê? Aquele homem, ele ficou tão maravilhado que Jesus deu uma ordem a ele, para que ele viesse, né, a se apresentar ao sacerdote, porque obedecer é melhor do que sacrificar, né? E mostrar que o milagre aconteceu. Marcos vai dizer que ele saiu dali e começou a pregoar aquilo que Jesus tinha feito, a falar da cura, ou seja, a dizer, olha, eu me coloquei diante de um que me libertou de algo que iria me matar. E tu não está entendendo? Quando tu começar na tua casa a dizer, Jesus me transformou, me mudou, vai vir a casa toda. Quando tu chegar no trabalho e dizer, Jesus me encontrou, me transformou, já tinham até decretado a minha sentença. E eu quero aqui lembrar algo rapidamente, um segundo. Eu com 26 anos, o diabo, ele começou a anunciar, não vai passar dos 26, não vai passar dos 26, não vai passar dos 26, e já estavam dizendo, na minha amizade, não vai passar do 26, não vai passar do 26, na minha casa já estava dizendo, não vai passar do 26, mas aí, meu filho, para glória e honra do Senhor, já vou chegar aos 64, tu não está entendendo? Quando Deus, canta, ele se agrada de mim e de você, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Quando Deus se agrada, ele presenteia, ele dá prêmio, ele faz acontecer o milagre, o impossível. Então já era para você estar dizendo assim, aquilo, porque tem gente que recebeu essa palavra, aquilo que não vai acontecer na tua vida, que eu nunca vou ver. Tem gente até que eu vi, eu vou morrer e não vou ver acontecer. Ei, muda isso. Sabe por quê? Diga assim, olha, tu pode até morrer, mas olha, agora acontecer vai acontecer, para a glória de Deus. Fica de pé e glorifica. Queridos, quando a gente se aproxima dele, meu Deus, até o que não era para acontecer, acontece. Olha a sede do camarada. O camarada estava isolado, no buraco. Se é nos dias de hoje, estou limpo da lepra, Jesus é bom. Ia para o baile funk, ia. O camarada começou a pregoar, a pregar, a contar, a anunciar o que Jesus fez na vida dele. Hein? Eu quero aqui profetizar na minha e na tua vida. Nós vamos ser testemunha viva do poder de Deus, da graça de Deus, do operar de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Nunca mais você viu novamente
esse texto sendo reproduzido na Bíblia, dizendo que este leproso que Jesus curou, tornou a ficar leproso. Tu nunca viu. Hoje tu vê muita gente, Jesus liberta, limpa, e talvez por ouvir uma voz do cão, não adianta que tu não vai ficar na igreja. Não adianta que tu não vai prosseguir. E, infelizmente, muitos caem nessa conversa fiada e voltam para o estado até pior. Mas eu profetizo na minha e na tua vida, nós vamos ser testemunha viva daquilo que Deus realizou na nossa vida, para a glória dele, e vamos anunciar, vamos sair anunciando, foi Jesus que me curou do câncer, foi Jesus que me curou da coluna, foi Jesus que me curou do problema da diabetes, foi Jesus que entrou na minha vida, foi Jesus que salvou a minha família, foi Jesus que me deu o casamento, foi Jesus que abençoou a minha vida financeira, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, e ele continua sendo Jesus. Aquele que quando fala, acontece. Deus já está liberando uma palavra na minha e na tua vida, já está acontecendo um milagre, a tua casa já está sendo visitada, a tua vida já está sendo visitada, porque tu está se aproximando com as mãos levantadas, tu está direcionando para os céus, e escuta aí, crente pentecostal, o céu já está se abrindo, está liberando e visitando para a glória dele e dizendo: sim, eu quero, sejais abençoado com aquilo que tu está me pedindo, porque eu sou Deus, diz o Senhor, que opero e ninguém pode impedir. Poderoso e eterno Deus, aqui neste culto de adoração, o teu nome está sendo glorificado, e é na autoridade do nome de Jesus que declaramos a tua palavra, que tudo aquilo que pedimos ao Pai no teu nome, crendo, receberemos. Que nesta noite seja noite de resposta, de recebimento, Senhora, de bênçãos sobrenaturais sobre a vida da tua igreja, que está exercitando uma fé, está chegando até a ti, e o Senhor está dizendo: quem me tocou, porque de mim está saindo. Receba poder sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eita! Queridos, dá vontade de subir, mas só pode subir quem ele vier buscar. Mas que estejamos preparados, porque Deus é fiel. Tu pode dar um glória a Deus? Eu gostaria aqui agora, pedir à igreja para sentar um pouquinho. É rápido. Nós estamos aí orando, jejuando, né? E Deus está nos dando a oportunidade de nós cada vez mais trabalharmos para a sua seara. E a Bíblia diz que, a seara é grande, são poucos os trabalhadores.